Amigos da Rádio Difusora, nós estamos no ar com mais uma entrevista especial a partir de agora, porque nós estamos aí, né? Chegando o mês de agosto de 2020, já passou um semestre, já passando julho, e a grande expectativa, né? Quando que pode acontecer uma retomada, principalmente econômica? Estamos vivenciando um momento de abre e fecha, em razão, né, da busca de equilíbrio da saúde com a economia, o modelo do distanciamento controlado que tem trazido grandes reflexos econômicos e que tem sido realmente uma grande preocupação. Claro que a saúde em primeiro lugar, mas a economia vem sofrendo muito nos mais diferentes segmentos. Nós vamos conversar aqui nessa entrevista hoje com a economista, professora da Universidade de Caxias do Sul, da UX, professora Maria Carolina Gulo, gentilmente, né, nos atende, para falarmos de projeções, né? Se é que é possível fazer alguma projeção para esse segundo semestre. Lá no começo do ano se projetava algum tipo de reação, crescimento do PIB. E agora, temos motivos, né, nós, sociedade, nós aqui na região da Serra, para acreditar numa possibilidade de reação econômica nesse ainda semestre, né, no segundo semestre, a partir do mês de agosto. Professora Maria Carolina Gulo, tudo bem? Bem-vinda aqui à Rádio Difusora. Obrigado, Felipe. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Olha, acho que a gente precisa primeiro pensar o que seria uma reação, né? Quando se fala em reação, a gente não pode falar. Normalmente é uma palavra muito forte. Quando a gente pensa em reação, a gente pensa em algo que vai extrapolar, que vai dar uma guinada de 360. Isso eu não acredito, infelizmente, não acredito para o segundo semestre, né? Agora, a gente precisa trabalhar com dois cenários. Um cenário é a manutenção do status quo que nós estamos nesse momento, ou seja, um modelo de distanciamento controlado, tendo o mês de abril lá, e talvez agora julho, por conta dessa bandeira vermelha, né? Mas abril, a princípio, vem se mostrando como o pior mês que a gente teve no primeiro semestre, porque foi o mês que pegou toda a parte do isolamento propriamente dita, né? Com fechamento efetivo de indústrias e comércio, etc. Então, se efetivamente a gente não passar para uma bandeira preta, não tiver que fazer lockdown, esse cenário nos mostra o quê? Que na medida em que a gente consegue flexibilizar um pouco, tanto o comércio quanto a indústria, e eles, de alguma forma, consigam voltar a trabalhar, a gente passa a ter uma reação na economia. Portanto, aparecem números melhores. Claro que não são nem de perto parecidos com os do ano passado. Quando a gente compara com a base do ano passado, aí sim fica muito difícil a gente usar essa palavra reação, porque ela, como eu disse, ela dá uma impressão de uma coisa muito forte, e não é verdade. Não é o que vai acontecer, né? Então, esse cenário, nesse sentido, a gente teria, digamos assim, um segundo semestre, a princípio, melhor, né, do que o primeiro semestre, com uma retomada gradual, lenta, gradual, e principalmente, a gente tem percebido que as empresas que estão exportando estão conseguindo retomar as exportações, ou seja, o mercado lá fora, principalmente nos países onde a pandemia está mais controlada, voltaram a comprar. Então, essas empresas estão conseguindo direcionar parte da sua produção para o mercado externo, principalmente nesse momento em que o mercado interno não consegue comprar, não consegue se movimentar. Agora, existe um pior cenário, que é um cenário de lockdown. Aí, realmente, a gente pode ter uma outra situação, um fechamento completo, mesmo que por poucos dias, por 15 dias, ele tende a trazer números piores do que a gente teve lá em abril, e, portanto, esse processo lento de retomada, que, de alguma forma, a partir do momento que as indústrias podem trabalhar com 50% ou 75% dos seus funcionários, e o comércio essencial e alguma coisa que não é essencial, mas no sistema de delivery, são ofertas que existem e, portanto, na medida em que existem essas ofertas, também existe uma demanda para elas. Então, isso movimenta toda a economia. Agora, no lockdown, a gente vai ter o fechamento disso tudo. E aí, certamente, o processo de retomada efetivo, ele tende a ser pior e mais demorado
porque não é só a questão que a gente precisa entender, Felipe, não é só a questão de comprar ou não comprar, é a questão das expectativas que nós temos em relação ao que vai acontecer na economia. Ou seja, cada um de nós, no nosso emprego, na nossa empresa, qual é a expectativa que a gente tem de se manter no emprego ou não de se manter no emprego? De voltar a receber um salário cheio ou continuar recebendo um salário reduzido? E a partir dessas expectativas, se existe essa possibilidade de lockdown, as pessoas já trabalham com essa expectativa e elas colocam, digamos assim, o pé no freio no consumo, né? Porque em função de todas as expectativas em relação ao futuro, que daí não são expectativas boas. Quer dizer, a economia depende muito da questão do emprego. Então, essa é um alinhamento que nós temos que deixar bem claro aí para quem está acompanhando, né? Até no mês de maio, a gente observava números da agência FGTACine, a busca pelo seguro-desemprego foi recorde no Estado. Nunca tinha acontecido ali naquele mês, né? Então, economia e emprego têm que andar juntos para poder iniciarmos, digamos assim, uma recuperação. É por aí também, né, professor? Perfeito. Por quê? Porque o emprego ele gera a renda, né? E a renda é o que é necessário para a gente poder fazer o consumo, né? E aí, quando a gente consome, a gente sinaliza para o mercado que ele pode produzir mais, ou que ele pode continuar produzindo, porque vai haver quem compre aquelas mercadorias. Quando isso não acontece, as empresas, as indústrias param, né? Param de produzir porque não tem quem consuma. E o próximo passo é elas demitirem novamente. Então, a questão da manutenção do emprego é muito importante nesse momento. Por isso que as políticas públicas elas têm que ser incisivas, né? Elas têm que ser pontuais, elas têm que ser muito específicas na manutenção do emprego, no sentido de ajudar o micro e pequeno empreendedor para que, mesmo aquele pequeno que tem lá 2, 3, 4 funcionários, não interessa, que ele consiga manter esses 2, 3, 4 funcionários, porque são 3, 4 que vão continuar tendo renda, que vão continuar podendo pagar suas contas e continuar podendo consumir. Tá? E a questão da mesma linha, a questão dos R$ 600, né? Que é uma tentativa de oferecer renda, de ofertar renda para aqueles que nesse momento não necessariamente estão desempregados, aliás, nem pode nesse caso, né? Mas aqueles que porventura estão tendo dificuldades de auferir a sua renda, de receber a sua renda, porque o seu trabalho está comprometido, a possibilidade de trabalhar nesse momento dele está comprometida. De repente ele não faz parte do segmento de serviços essenciais e aí ele está ofertando, ele não consegue ofertar o seu serviço, ou ele oferta, mas não tem demanda porque as pessoas não estão demandando aquele serviço nesse momento. Aí vem os R$ 600 nessa tentativa de ajudá-lo na sua manutenção. Só que a gente tem que lembrar que a manutenção mínima de qualquer cidadão é comer, se vestir e morar. Portanto, qualquer uma dessas três coisas envolve recursos financeiros. Para comer, eu preciso comprar comida, para me vestir, eu preciso comprar roupa, e para morar, eu preciso ou alugar ou comprar, enfim. Então, tudo isso envolve recurso financeiro. Se eu tenho renda, eu minimamente consigo fazer isso e outras coisas. Se eu não tenho renda, até mesmo para fazer essas coisas essenciais, eu terei dificuldade de fazer. Bem, cada um tem a análise do que é prioridade para si ou não, quando falamos da questão de economia. Embora esta pandemia, né, tenha trazido tantos reflexos complicados na parte econômica, nos parece que há algumas oportunidades aí surgindo, até com preços melhores em determinados segmentos. Estamos falando aqui para o consumidor, né, que está nos assistindo. Por exemplo, comprar móveis para casa, ou comprar um imóvel, ou um carro, enfim, né, cada um vai fazer a sua análise. Mas há algumas oportunidades que aparentam ser mais tentadoras em termos econômicos do que outras nesta época. E como que o consumidor pode se sentir seguro e acreditar em uma dessas oportunidades? Essa pergunta é difícil, mas estamos aqui para perguntar, né, professora? Claro. Mas olha só, Felipe, a gente aqui de novo uma outra análise que a gente precisa fazer. Nós temos um país que tem uma renda muito desigual, né? A diferença entre quem ganha menos e quem ganha mais é muito díspara, é muito diferente. Isso significa dizer que num momento como esse, assim como tem gente que não consegue sequer comprar comida,
tem pessoas que têm recursos guardados, porque guardaram ao longo da sua vida, têm condições de fazer um planejamento financeiro maior, portanto, tem lá seu dinheiro guardado, e, apesar de tudo, passa por esse momento com certa folga, por ter já feito suas reservas em outros momentos, certo? Bom, essa pessoa que fez reservas em outros momentos e que, nesse momento, dispõe daquilo que é mais essencial, que é o recurso financeiro, ela, obviamente, é um momento de oportunidades, né? Onde tu vais encontrar daqui a pouco alguém que precisa vender algo porque não teve essas economias, não conseguiu fazer suas reservas e agora precisa se desfazer de algum bem material para poder fazer frente às suas necessidades financeiras e vender a um preço talvez abaixo do mercado justamente porque tem urgência de vender, né? Esse é o comando do mercado, né? Então, essa pessoa que tem recurso, ela, nesse momento, obviamente, ela tem algumas oportunidades que ela vai ter que pesquisar para encontrar, tanto para comprar um automóvel, quanto para comprar um imóvel. No segmento, por exemplo, nas classes A e B, a procura por imóveis está muito grande. O mercado está aquecido, por incrível que pareça, ele está aquecido. As pessoas estão procurando o quê? Oportunidades, imóveis maiores. Algumas já sabem que vão trabalhar em home office depois também desse momento, porque as empresas já estão decidindo por isso, então estão procurando um espaço maior, que possa ter um escritório, possa ter um espaço para o home office, ou como você mesmo salientou, estão equipando melhor a sua casa, tendo em vista que vão ficar mais tempo dentro de casa, e aí precisa ter, daqui a pouco, uma mesa melhor para trabalhar, um computador melhor para trabalhar, enfim, estão consumindo na medida em que elas precisam e podem fazer isso. Mas isso é uma realidade de alguns, não é a realidade de todos. Tem uma grande maioria que não tem condições de fazer isso nesse momento. De qualquer forma, a dica aqui, a sugestão é fazer isso com muita cautela, ou seja, efetivamente esse recurso não vai me fazer falta ali na frente se essa pandemia se estender por mais tempo, né? Se eu tiver que trabalhar mais tempo com meu salário reduzido, ou eventualmente até vir a perder o emprego, esse recurso que eu vou agora desembolsar, que eu vou usar, ele não vai, principalmente quando for uma dívida grande, né? Não vai me fazer falta ali na frente, ou seja, se eu desembolsar agora uma parte dos meus recursos para comprar um imóvel novo, financiar uma segunda parte, até porque os juros estão mais baixos, isso também é um atrativo. A pergunta é, bom, ok, isso é uma oportunidade, beleza, mas isso não tem nenhuma implicância futura ou no futuro próximo que possa te deixar numa situação comprometedora ali na frente? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer para evitar que amanhã ou depois seja ele vendendo imóvel a preço vil, porque precisa se desfazer, né, da dívida. Bem, o 2020 vai terminar, mesmo com tudo isso, com alguns segmentos até conseguindo a superação, mas também nos parece que a grande maioria, né, dos setores vai ter perdas, né? Se nós pudéssemos projetar ali o final do ano. Essa é outra linha de raciocínio também, né, professor? Sim, nós vamos terminar o ano com um crescimento negativo. O que a gente ainda não consegue definir é que tamanho vai ser esse crescimento negativo. Porque, como eu salientei, existem alguns segmentos que estão conseguindo passar bem por essa crise, né? Você falava, por exemplo, antes na questão das oportunidades. Não há só oportunidades para comprar, há oportunidades também para investir, há oportunidades para abrir novos negócios ou para diversificar a sua produção. Quantas empresas pararam a sua produção e começaram a fazer material, bens necessários, por exemplo, para a área da saúde, né? Equipamentos para a área da saúde, as próprias máscaras, tanto as descartáveis quanto as de pano, que viraram uma oportunidade para quem precisava complementar a renda ou até melhorar a sua renda nesse momento, né? Era uma coisa que era impensável um ano atrás. Quando é que a gente imaginou que nós estaríamos usando máscaras de pano coloridas, floreadas, não sei mais o que, né? Porque a descartável se tornou absolutamente cara e não compensa comprar descartável nesse momento, algo que era comprado a centavos e que agora se compra em reais mesmo, né? com um valor bem significativo. Então, existem também oportunidades de empresas que encontraram novos nichos de mercado a partir dessa readequação, dessa readaptação que nós estamos tendo que fazer nesse momento.
Um setor que, por exemplo, eu não tenho os números, mas a gente sabe que ele está muito bem, é o de embalagens, porque qualquer delivery precisa de uma embalagem. Então, as embalagens, inclusive de deliveries, principalmente de comida, se vocês repararem, quem costumava comprar antes, está comprando agora, elas melhoraram, elas estão mais práticas, elas estão mais... a gente percebe uma mudança no design, no material, justamente por quê? Porque agora se tornou uma coisa essencial. Pedir comida em casa é extremamente significativo para boa parte da população que não faz comida em casa, ou que não tem tempo, continua trabalhando e até não tem tempo para fazer isso. Então, existem alguns segmentos que estão realmente passando por esse momento e descobriram novos nichos. Tem uma empresa aqui em Caxias que agora faz aquele acessório, aquele ferrinho, aquele mecanismo que segura as máscaras aqui em cima para evitar que, né? Então, não era o que ela fazia, mas ela é uma metalúrgica, ela descobriu que aquilo ali tinha demanda para aquela peça e aí ela foi lá fazer aquela peça para entregar no mercado. Ou seja, a gente existem formas de se reinventar nesse momento a partir das novas demandas que vão surgindo. E isso ajuda a diminuir o efeito sobre a economia, o efeito negativo, né? Por isso que é cedo ainda para dizer o tamanho desse rombo. E como eu havia comentado no início da entrevista, o mercado da exportação, a gente está percebendo que está sendo bastante, ele está comprador. Então, isso também pode nos ajudar a, digamos assim, a melhorar um pouco esse crescimento negativo no segundo semestre. Mas, sem dúvida, a maior parte dos segmentos vão fechar o ano com um crescimento negativo em relação a 2019. Muito bem. Porcentagem não dá para estimar, né? Tem que esperar. Não, muito difícil ainda. Talvez ali para setembro a gente consiga dizer alguma coisa. Ok. Tá bem, professora, eu queria te agradecer a gentileza, né, dessa entrevista, de falarmos de economia, né, de projetarmos alguns segmentos, né, nessa expectativa, né, de recomeço, né, ou uma nova recuperação, digamos assim, né? É o que nós Eu esperamos. acho que a gente tem que falar em readaptação, reinvenção, porque todos nós estamos nos reinventando nesse momento, né? É verdade, é verdade. Professora, obrigado, viu, pela tua gentileza. Maria Carolina Gulo, economista da Universidade de Caxias do Sul, né? Saúde para você, tudo de bom. E Obrigada, é sempre um prazer. com certeza, da mesma forma. Tudo de bom, bom trabalho. Um abraço. Um abraço, tchau, tchau.